Muito boa tarde, povo de Deus, a paz que procede do coração de Deus, que esteja enraizada em cada coração. Nessa tarde de sexta-feira, eu desejo que todos vocês sejam visitados pelo poder de Deus e que tudo aquilo que tiver te trazendo constrangimento, que tiver te trazendo tristeza, insatisfação, que o Senhor nosso Deus possa entrar com providência nessa causa. Você que está enfrentando uma causa na justiça, você que está passando por momentos de aflição na saúde, na vida financeira, na vida conjugal, na vida profissional, às vezes desempregado, às vezes necessitado de algo que só Deus poderá fazer por você. Eu quero te desejar nessa tarde realizações poderosas que possa repercutir na sua história a manifestação divina em resolução para te dar um resultado daquilo que você almeja. Porque na final de contas, meus amigos, eu sei que se não for por Deus, nada poderá nos acontecer. Nós temos em nossas mãos aquilo que Deus deixa chegar até elas. Se não for por Deus, nada poderá nos acontecer. Deus é o dono de todo o universo. Tudo que está nessa terra é de Deus. Então é Ele que sabe o momento certo da sua prova começar e Ele que sabe o momento certo da sua prova terminar. Eu vou estar falando alguma coisa relacionada a isso nessa live, por isso eu estou fazendo aqui vários convites. Eu acredito que quem tiver nas condições de estar entrando na live para participar desse comentário nessa sexta-feira, eu tenho certeza que vai estar entrando e vai estar dando atenção, porque eu estou convidando aqui pessoas que têm chamado de Deus nas suas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu estou aguardando aqui, alguém entrar, as pessoas entrar, para a gente estar colocando essa visão em prática, que é uma visão do reino de Deus, que eu tenho certeza que vai ser edificatório para todos. Queridos, como ninguém entrou ainda, eu não vou ficar aguardando, porque tempo, vocês sabem, o tempo é precioso. Eu já vou começar aqui, colocar em prática o que Deus tem para nós nessa tarde. Olha, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, e eu não sei se você está percebendo aqui. Deixa eu ver se tem jeito de ligar a lanterna aqui para você ver melhor. Não tem jeito. Mas eu acredito que você deve estar aqui vendo. Aqui, bem pertinho. Eu tô com a minha Bíblia aberta aqui
no livro de Salmo 37, 137. Olha o que diz: junto aos rios, junto aos rios, junto aos rios de Babilônia, nós assentamos e... Peraí, deixa eu ver se é essa câmera aqui. Peraí, só um minuto. Ó, é a câmera. Junto dos rios de Babilônia, nós juntamos e choramos. Lembramos-nos de Sião. Tá vendo aqui, ó? Lembramos-nos de Sião. Aí no 2, aí vem: no salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. No 3, pois aquele que nos levaram a cativeiro nos pedia uma canção, e os que nos atormentavam que os alegrasse, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estrangeiras? Queridos irmãos, eu queria introduzir para vocês o teor dessa fala aqui, né, do povo de Judá, né? Porque o povo de Judá era esse povo aqui, ó. Ó, esse povo aqui, ó. O povo de Jerusalém. É o povo de Judá. Eles estavam localizados no sul, ó, no sul. E o povo de Israel estava localizado no norte. No norte. No norte. Quando Davi morreu, ele passou o reino para o seu filho Salomão. E quando Salomão morreu, Salomão passou o reino para o seu filho Roboão. E Roboão, ele começou a pesar o fardo do povo. Então surgiu um rebelioso, né, um opositor chamado Joroboão. E esse Joroboão, ele fez a mente das pessoas que ninguém era obrigado a acatar essa ordenança de Roboão. E ele desceu para Betel, né, e conseguiu atrair 10 reinos de Israel para cá, né, que esses 10 reinos se formou aqui, né, no reino do norte, e ele colocou um bezerro de ouro aqui em Betel e colocou outro bezerro de ouro aqui em Dan ou Berseba, né, que estava tudo perto um do outro aqui. Então Betel e Dan passou a vivenciar dias de idolatria, dias de adoração pagã. E eles começaram a passar os seus filhos a fogo, né, que era condenado por Deus,
a Moloque. E eles começaram então a Fabinho, que benção, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, meu querido. Deus abençoe sua vida. E eles passaram então a viver aqui, ó, entre Dan e Betel, né? E essas duas regiões aqui eram uma região onde que morava as 10 tribos de Israel. E eles viviam aqui mais em condição adversa da vontade que Deus o vocacionou, porque Deus chamou Israel para ser santo. Deus tirou Israel do Egito para andar debaixo da sua proteção. Deus queria ser Deus dessa nação. Só que essa nação eles preferiam a idolatrar, a fazer práticas paganistas, né? Então, o profeta mandou uma mensagem que essa nação aqui, ó, do sul, do norte, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, o norte. Essa nação do norte, que era as 10 tribos, né, de Israel, que eles iam, aqui, ó, norte, que eles iam deixar de ser nação. Então, quer dizer, em 722 a.C., eles foram levados para a Síria, onde o rei Neopolbazar invadiu essa região aqui do norte, né, onde estava Dan e Betel, ou Berseba, e levou essas 10 tribos aqui do norte para morar na Síria, escravizado. Eles viraram escravo, ou seja, eles estavam no Egito já como escravo. Deus com mão forte foi lá, tirou eles do Egito e deu para eles a liberdade. Só que aqui eles voltam para o exílio, ou seja, para ser escravo, porque eles não guardou as ordenanças de Deus. Eu quero te dizer que quando você se rebela contra Deus, quando você vira as costas para Deus, Deus ele não pode impedir que o seu inimigo entre em ação e faça o mal, porque a nossa proteção ela vem de Deus, né? O salmista ele chega a dizer no Salmo 121: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem dos céus. O meu socorro ele vem de Deus. Então, quando nós tiramos o olho de Deus, olha que o que acontece. O inimigo assírio, Neopolbazar, em 722 a.C., invadiu o reino do norte e pegou aqui as 10 tribos de Israel e levou para a Síria. Só que como eles tinham o hábito de trazer pessoas para cá e eleger pessoas de cá e mandar para cá, porque afinal de contas esses 2 reinos agora eram deles, né? Aqui onde eles invadiu e aqui onde eles residiam, agora tudo era deles. Esse tráfego aqui era constante, né? De ida e volta, né? Então aqui estava o povo que restou para trás, porque para cá eles trouxeram 7 tribos de Israel, só que aqui ficou 3. E essas 3 tribos de Israel que ficou aqui juntaram com o pessoal daqui que eles mandaram para cá. E esse pessoal eles viraram samaritano e vieram morar aqui. Eles vieram morar em Samaria e viraram samaritano. Por quê? Porque eles mestiçaram. Aqui estava judeu misturado com gentil, com assírio, que se tornou samaritano. E como samaritano, eles começaram a vivenciar práticas idólatras que constantemente eles desagradavam o propósito de Deus.
E, meus irmãos, bem vizinho aqui estava o Reino Sul. O Reino Sul. O Reino Sul morava em Jerusalém só 2 tribos. Porque quando Israel decidiu dividir as tribos, né, que desceu 10 tribos para fechar com o rebelioso, que era o Jeroboão, né, para morar aqui nessa região, 10 tribos, as 2 tribos ficou do lado de Roboão, que era o filho de Salomão. Eles não se rebelaram, eles acataram as ordens de Roboão, mas ficaram aqui no Reino Sul, que é a tribo de Judá, né? Só que eles também praticavam atos de idolatria. Eles também estavam esquecendo o chamado do Deus que é bom, do Deus que cura, do Deus que sara, do Deus que liberta, do Deus que transforma, do Deus que reforma, do Deus que faz a obra, né? E então, o que aconteceu? Eu vou voltar para a Bíblia aqui para me citar para vocês aqui, ó, o que aconteceu. Peraí, só um minutinho. Quer ver aqui, ó. Jeremias, capítulo 25. Peraí, deixa eu trocar aqui os marcadores. Jeremias, capítulo 25, e no versículo 11. Olha o que Deus fala. Toda essa terra virará a ser um ermo. Ermo significa deserto. Desolada, essas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Olha que impressionante. Servirá a Babilônia por 70 anos. 70 anos será servos da Babilônia. Então vamos lá, vamos voltar para o ensino. 70 anos. O que aconteceu? Eles achavam que essa profecia não ia se cumprir, que Jeremias não era um profeta de Deus, né? Porque o Jeremias, ele profetizava e via um tal de Zacarias e tirava tudo, né, que ele estava falando. Só que venceu o tempo e em 606 o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invadiu a cidade da Babilônia, e quando ele invadiu a cidade de Babilônia, ele implantou aqui uma força tributária. Por quê? Porque o povo de Judá, eles tinham uma aliança tributária que envolvia o primeiro império. Quem que era o primeiro império? O primeiro império era o Império Assírico, aqui ó, coloquei aqui o primeiro. Esse império é que recebia o atributo de Babilônia, que era o Reino Sul, aliás, de Jerusalém, que era o Reino Sul. Eles recebiam, e daqui ele mandava cavalos, daqui ele mandava mulheres, daqui ele mandava fruto da terra, especiaria, perfume, madeira, né? E eles faziam troca de cá, eles mandavam para cá ouro, prata, bronze, mirra, e daqui eles mandavam para cá e ficava essa coisa. O Reino Sul pagando o primeiro império, que era o Império Egípcio, né? E as coisas iam fluindo. Só que, meus irmãos, o que estava dominando aqui era o Império da Babilônia, que era o rei Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor era o terceiro império. Só que ele já tinha vencido esse império aqui, ó,
que era o império da Síria. A Síria, que tinha levado o reino do norte para cá, tinha perdido numa batalha chamada Carquemis. Tinha perdido na batalha para Babilônia. E Babilônia também conseguiu abater o poder do primeiro império. Ou seja, Babilônia venceu o faraó Neco e Babilônia venceu também o Neopolazar, que era da Síria. Então agora ele estava por cima da carne seca, ele que era o cara, né? E aí ele, aproveitando que ele era o cara, ele invade aqui, ele não quis mandar acordo não, ele já invadiu e ele implantou aqui o reino tributário, do Reino Sul. O Reino Sul teria que pagar tributo para a Babilônia. A Babilônia agora estava encarregada de receber o atributo do Reino Sul, que era a tribo de Judá. Até aqui estava tranquilo. Mas só que chegou um dia que eles cismaram que não ia pagar mais atributo para Nabucodonosor. Então, em 586 depois de Cristo, antes de Cristo, Nabucodonosor pega o seu general chamado Nabuzaradã e manda ele queimar a cidade. Pode pôr fogo naquilo lá, não quero mais nada não. Vamos pegar os nobres e trazer para cá. Aí ele foi lá e pegou 120 jovens que eram pessoas sábias, que estudavam nas universidades, que tinha uma capacidade avançada para colocar o reino em avanço, e levou eles para morar dentro do palácio da Babilônia. Entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E eles foram morar, eles, os 4 jovens, mais 116 jovens aqui dentro do palácio da Babilônia. Só que o rei Nabucodonosor, ele levou em 3 levas. A primeira leva ele levou 120 sábios do Reino Sul, né, que eram os 120 jovens estudiosos. A segunda leva dele, ele levou Ezequiel e colocou ele à beira do rio Quebar, né, o rio Quebar que estava mais ou menos aqui. E eles começaram a morar em um arraialzinho à beira do rio Quebar, que essa era a terceira leva. A terceira leva eram as pessoas das classes média. Era pessoa que não era pobre, era da classe média. Só que as pessoas mais pobres, aí ele falou assim, não, os pobres nós não vai trazer para cá não. Aí os pobres ficou aqui, né? Aí o que ele fez? Ele queimou a cidade. Ele destruiu 3 coisas principais que ele deu atenção específica, que foi o templo. Primeira coisa que ele destruiu, porque a primeira coisa que o inimigo quer tirar de nós é Deus, irmão. Você pode reparar que quando tudo aconteceu com Jó, o fogo desceu do céu. Por que o fogo desceu do céu? Para Jó entender que foi Deus que queimou as coisas dele, né? Que Jó ia falar, mas que isso? Eu sirvo Deus, eu presto holocausto, sou fiel e Deus manda fogo nos meus negócios, né? O diabo queria pôr na mente de Jó que foi Deus que queimou as coisas de Jó, né? Então a primeira coisa que o inimigo quer fazer com nós é colocar nós contra Deus, né? Falar, tá vendo? Você serve esse Deus, você canta para ele, você prega para ele, você jejua para ele, você ora para ele, você dá dízimo na casa dele, você dá oferta na casa dele. Olha isso, a casa como é que tá. Seus filhos desviados, seu casamento quase falindo, né? Ele quer fazer você entender que Deus não tá nem aí para você. E era isso que estava acontecendo aqui, ó. Porque na hora que eles ficaram para trás, eles presenciaram Nabuzaradã pondo fogo no templo. Depois Nabuzaradã pôs fogo nas muralhas e depois queimou as portas da cidade. E lá ficou tudo destruído.
né? O livro de Jeremias, no capítulo Lamentação, se você ler Lamentação, tem só 4 capítulos. Você vai entender o que ficou para trás. Eles destruíram a ponto, meus irmãos, do povo comer esterco de pombo. O povo estava comendo fezes humanas. Estava comendo pessoas, né? As mulheres trocando os dias de comer os filhos, porque um dia elas comiam o filho de um e no outro dia elas comiam o filho da outra, porque estavam vivenciando fome, abandono de Deus. O que gerou o abandono de Deus? A rebeldia, a rebelião. Deus estava mandando um alerta através dos profetas e eles estavam fechando os ouvidos para não entender o falar de Deus com eles. Muito pelo contrário, cada dia mais eles se afundavam na prática idólatra, fazendo a vontade de Satanás e virando as costas para Deus, né? Então Deus aqui falou: então eu vou virar as costas para vocês só um minutinho para vocês verem o que acontece, né? E eles decidiram a servir deuses, porque, meus irmãos, o nosso Deus, ele não é invasivo. Se você quiser servir quem você quiser, ele não impede. Só que ele só tira a mão dele. Nós estamos vivos porque a mão dele está sobre nós. Nós não temos doença dentro de casa. Nós não temos coisas horrendas, nações inimigas invadindo o nosso país, porque o Brasil é o lugar que mais tem igreja. No país é o lugar no Brasil é o lugar que mais crê em Deus. Às vezes acontecem umas coisinhas aqui e acolá, mas não é o problema maior que o inimigo almeja contra nós, porque tem alguém orando aqui nesse país. Tem alguém acreditando no Deus dos céus aqui nesse país. Mas quando nós deixamos de tudo, de acreditar, olha o que acontece, meus irmãos. Queimou a cidade tudo, não sobrou nada, né? E Jeremias aqui, Jeremias capítulo 25 e no versículo 11, tinha profetizado que esse cativeiro ia durar 70 anos. Aí o que aconteceu? Surgiu o Quarto Império. O Quarto Império aqui, que surgiu, vou colocar aqui. Quarto Império. O Quarto Império. O Quarto Império que surgiu é o Império Pérsico, é o Império da Pérsia. Esse império aqui, ele carregava 2 bandeiras, né? Ele carregava 2 bandeiras, eram os medos e os persas. Era Dario e Ciro, né? E esse, no capítulo 3 de Daniel, Daniel, não sei se é no 3 ou se é no 5, acho que é no 3 mesmo. Daniel, ele presencia a mão de Deus escrevendo na parede do rei que tinha assumido o lugar de Nabucodonosor, que era Belpobolazar, ou seja, que era o rei da Síria. E ele, fazendo uma festa na casa dele, ele pegou as taças sagradas do templo, que estava guardado num lugar separado, e resolveu beber vinho nas taças sagradas que estava dentro da casa de Deus. E começou a querer escarnecer de Deus. Na hora que ele menos percebeu, uma mão escreveu na parede. O que a mão escreveu na parede? Mené, Tekel, Parsi. Mené, Tekel, Parsi. A mão escreveu na parede. Por que a mão escreveu isso na parede? Porque quando ele estava zombando do povo de Deus, Deus estava calado. Por quê? Porque o povo virou as costas para ele.
Mas na hora que tocou nas coisas de Deus, lá dentro da casa de Deus, Deus ele se manifestou só o dedo lá dentro, né? Só o dedo. E esse rapaz, esse rei, ele começou a tremer, passar mal e se encucou com essa escrita. O que é isso? Estava escrito esqui na parede. O dedo de Deus escreveu esqui. E ele chamou os sábios que não davam conta de ler isso aqui, ele matava, tão irado que ele ficou, né? E alguém virou pro rei e falou assim: ó, rei, eu conheço um rapaz que ele é de Deus. E Deus fala com ele grandemente, ele já interpretou o sonho do seu pai. E ele é um grande homem de Deus. Então chama esse homem. Chamou ele. E pôs ele lá diante dele e falou: o que está escrito aqui? Aí Daniel falou com ele: ó, Mené, Mené, Tekel, Parsi. Mené, Mené, que o seu reino foi pesado, rei. E Tekel, Parsi, porque foi achado em falta. Você fez alguma coisa que desagradou a Deus e você está faltoso com Deus. E agora chegou a hora de Deus te cobrar por causa disso aqui. Aí ele falava: qual será a cobrança que Deus vai aplicar em mim por causa disso aqui? Aí ele fala assim: ele vai te tomar o seu reino e vai colocar na mão de outra pessoa, porque você zombou dele, porque você tocou naquilo que não podia, porque você fez o que não podia ser feito. Mexer com o povo de Deus você pode, porque eles estavam fora da presença de Deus e Deus permite. Mas mexer naquilo que é sagrado, rei, aí você já foi longe demais. Então o que vai acontecer? Aí Daniel fala: ó, o seu reino será passado para Dario, que é um rei da Pérsia. E quando será isso? Agora. Ó, na hora que a profecia estava acontecendo, os medos e os persas já estavam dentro desse rio aqui, ó, que era o rio Tigre. O rio Tigre. Eles já estavam dentro desse rio. E eles entraram nesse rio, atravessaram ele e invadiu a Babilônia pelo jardim dos fundos de Babilônia. Eles tomaram a Babilônia da mão de Nabucodonosor, né? E agora então, o rei da Babilônia era Dario. Era os medos e os persas. Os persas com Ciro e os medos e persa com Ciro e os medos com Dario. Com Medo e Persa, Ciro e Dario, né? Então o reino veio parar na mão de Dario. Aí Dario foi, né? Ele deu a liberdade para o povo que estava preso em Babilônia voltar novamente para suas terras. Que ano que foi isso? Isso foi exatamente no ano 536. Então, eles Nabucodonosor dominou o reino de Judá, né, que é o reino sul, 606, e o rei Dario deu liberdade no ano 536. Aí o que nós fazemos? Nós vimos cá, colocamos 606 e 536 menos, que daria 70 anos para confirmação da profecia que foi feita pelo profeta Jeremias. Entenderam, meu irmão? Então, o que Deus fala, Ele cumpre. O nosso Deus, Ele não joga a conversa fora, né?
Se Deus pedir um conserto para a gente consertar, conserte-se. Alie a sua situação com Deus. Porque Deus, a Bíblia fala, no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 11, que a palavra desse Deus, ela nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia, sem antes produzir o resultado. A Bíblia fala, no livro de Números, quer ver, vou até abrir aqui, para não ficar só na minha fala. Números, vamos lá. Glórias a Deus. Aqui, ó, Números. Glória a Deus. Levíticos. A Bíblia fala aqui no livro de Números. Deixa eu achar aqui. Eu tô com a mão só aqui. Um pouquinho dificultoso aqui de mexer, mas vai dar certo. Números, capítulo 22, no versículo 16, Números, capítulo 23, no versículo fugiu a memória aqui, só não estou encontrando. Mas aqui em Números, Deus fala através de Balaão, me fugiu da memória agora, que o nosso Deus, acho que é 23, 19, deixa eu ver aqui, 19, isto, eu não estava achando não, mas Deus abriu minha mente aqui. Olha aqui, ó, eu vou virar a câmera aqui para vocês verem aqui. Aqui, ó, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele dito não fará, e tendo falado não se realizará, né? Então, o nosso Deus, meus irmãos, ele é um Deus que fala e que cumpre. A voz de Deus, ela não faz curva. O nosso Deus, ele não retarda suas promessas. Tem pessoas que falam que Deus tarda, mas não falha. Nada disso. Isso é provérbios do mundo. Não tem nada disso escrito na Bíblia, né? E outras pessoas chegam a dizer que no livro de Mateus 6 e no versículo 33, que está escrito que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não tem nada disso. Não está escrito demais. Está falando, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas então, pregador? Volta lá no capítulo 5 de Mateus e dá uma percorrida lá que você vai entender. Comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. Todas estas coisas, comer, beber e vestir. Porque Deus, meus irmãos, ele não veio para prometer riqueza. Deus, ele não promete carro, casa, apartamento, vida boa, não. O intuito de Deus é salvar a nossa alma da condenação eterna. Jesus, ele diz assim, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Aí a pessoa fala assim, aí ó, tá vendo? Deus está prometendo abundância de vida. Não, a abundância que ele está falando
Está escrito no contexto dessa palavra, está escrito lá em Mateus capítulo 10, no versículo 28, que diz assim: não temas o homem que tem o poder de matar o corpo, mas ele não sabe o que faz com a alma. Temei antes aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Aí lá no livro de Romanos capítulo 6, no verso 23, o apóstolo Paulo fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí lá no livro de Apocalipse 2, no versículo 11, o apóstolo João, ele fala assim, aliás, Jesus fala com João, ele fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer, de maneira alguma provará o dano da segunda morte. Né? Então, quer dizer, João capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenham a vida eterna. Então, Deus, ele tem um compromisso com a vida eterna de cada um de nós. Porque o fardo que nós não conseguíamos carregar, o preço que nós não conseguíamos pagar para obter novamente a posição que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, Jesus veio e pagou para nos acessibilizar aos céus novamente, diretamente com Deus. Essa é a vida de abundância que Deus promete. Então, que nessa tarde você possa fazer essa reflexão, porque o mesmo Deus que tirou Israel do Egito, o mesmo Deus que expulsou os jebuseus da terra de Canaã para povoar o povo de Israel na terra de Canaã, é o mesmo Deus que expulsou o povo de Deus da terra de Canaã para a aproximação dos jebuseus. Os jebuseus começaram a morar ali. Por causa de quê? Por causa da rebeldia. Né? Só que depois Davi entrou lá, expulsou os jebuseus e colocou novamente a cidade do grande rei, que era a cidade de Sião, ou a cidade de Salém, que é a Jerusalém. Então, o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que toma. Porque Deus, ele não sai da nossa vida da noite para o dia. O nosso Deus, ele não sai de hoje para amanhã das nossas vidas, né? Com que base eu posso falar isso com você? Olha para a vida de Sansão. No capítulo 13 de Juízes, Sansão foi chamado para ser um juiz que ia livrar o povo da mão dos filisteus. No capítulo 14, Sansão aparece matando o leão. Sansão aparece juntando as raposas e colocando 300 raposas, colocando fogo na seara dos filisteus. Sansão aparece pegando uma queixada de jumento fresca e matando 1000 filisteus. Sansão aparece arrancando o portal de Gaza. Um portal de Gaza pesava 800 quilos. Ele arrancou o portal de Gaza e colocou lá em cima do monte. Sansão aparece espancando 300 homens para tomar 300 peças que ele tinha perdido na aposta, no enigma que ele fez, que do comedor saiu a doçura, do comedor saiu comida e do doce saiu a doçura, né? Ele fez a enigma lá para os filisteus, a mulher dele foi lá, contou, ele perdeu a aposta, perdeu 30 peças festiva. Ele foi lá, pegou os filisteus, deu um cor neles e deu a roupa dos filisteus para os próprios filisteus, né? Então, quer dizer,
Aparentemente, porque falava assim, veio o Espírito de Deus e Sansão matou 1000 filisteus. Veio o Espírito de Deus sobre Sansão e Sansão arrancou o portal de Gaza. Veio o Espírito de Deus e o Sansão juntou 300 raposas e queimou a seara dos filisteus. Veio o Espírito de Deus e Sansão rebentava as cordas, né? E às vezes as pessoas falam, tá dando certo, o Espírito de Deus tá sempre me dando força, eu tô sempre orando, Deus tá curando, Deus tá libertando, a palavra que eu prego tá resgatando vida, né? A pessoa tá perdendo Deus, mas ela acha que os sinais é sintoma que Deus tá ali, e não é, porque os sinais eles seguirão os que crê. Você crer em Deus não é a mesma coisa que você ser de Deus, porque crer em Deus está escrito em Gálatas, Gálatas, capítulo 5, no versículo 23, que até o diabo crê. Gálatas 5,17, que o diabo crê que estremece, mas ele não o obedece. Aí no capítulo 16 de Juízes, né, que ele dá a atacada final, que ele revela para Dalila, aí fala assim, e veio os filisteus sobre Sansão, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha saído dele, né? O que aconteceu? Furaram os 2 olhos de Sansão, e Sansão foi ser escravizado dentro do templo de Dagon, puxando carroça como cavalo, fabricando tijolo, né? Porque quando saímos da presença de Deus, viramos escravos, né? Satanás põe na nossa cabeça, vai fumar, você fuma, tá ali, ó, preste a pegar um enfisema pulmonar, preste a pegar um câncer na boca, no pulmão, preste a sofrer uma asfixão, né? Mas você tá ali, tá fumando, eu sou o cara, eu fumo mesmo, compro meu dinheiro e bebo mesmo, perto de pegar uma diabetes, perto de ter tomado pela uma cirrose, e lá vai igual um cavalo doido, moendo tudo, né? A pessoa fala, não, fumo mesmo, tô comprando meu dinheiro, tá ali morrendo, mas tá tirando onda, sendo escravo e achando que tá fazendo muita coisa, né? Então, só que Sansão tava lá, já vencido, escravizado, quase perdendo a sua vida, já tinha perdido os seus olhos, já tinha rapado sua cabeça, tirado as 7 tranças, né? Sansão já não tinha mais nada para perder. Sansão olhava para o começo dele e falava, Deus, o Senhor era comigo. Os sinais que o Senhor era comigo eram evidentes. Por que isso foi me acontecer? Aí ele começa a fazer o exame de consciência. Aí ele começa a lembrar, é mesmo, eu era um nazireu de Deus, eu não poderia ter tocado no cadáver. O meu pai, mas a minha mãe me falou que eu não podia envolver com mulher de outra nação. Aí ele foi juntando peça com peça e falou, Deus, realmente eu estou errado. Me perdoa, Senhor, eu errei. Dá mais uma chance para me voltar a ser o que eu era antes. Dá mais uma chance. E na hora que o cristão chora, meus irmãos, na hora que o cristão ora, reconhecendo que ele que errou, que não foi Deus que vacilou e nem tosquenejou, que foi ele que deu mole, aí sabe o que Deus faz? Deus voltou o espírito sobre Sansão. E a Bíblia diz que os cabelos de Sansão foi crescendo novamente, que a força de Sansão foi voltando para ele novamente. E quando você começa a perceber que Deus está voltando, você consegue conectar isso, né? Porque ele falou assim, aonde fica as colunas central do templo? Levaram ele, colocaram ele na coluna central do templo, que ele estava cego, ele não estava enxergando, eles arrancaram os olhos dele. De repente ele pôs a mão numa e pôs a mão no outro e fala assim, perdoa, Deus, por tudo que eu fiz. E derrubou, empurrou as 2 colunas assim, derrubou o templo de Dagon, matou mais filisteu na morte dele do que na vida dele, né? Isso nos mostra que na morte de Jesus, todos os inimigos do povo de Deus e de Deus
caiu por terra. E a morte de Jesus livrou muitas pessoas do cativeiro. Então, meus irmãos, que esta palavra possa te atingir. Quando te acontecer alguma coisa, não queira culpar Deus. Não queira pensar que é Deus que é o culpado pelas suas derrotas, pelas coisas que estão acontecendo no seu redor. Faça o exame de consciência primeiro. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que apoia coisa errada. Ele abençoa a vida dos teus filhos, mas ele não apoia nada errado. Ele está do lado do justo. Ele está do lado daquele que busca a sua presença. Mas ele não pode imunizar o seu juiz na vida daquele que denigre os seus mandamentos. Tá bom? E no mais aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor possa permanecer a falar no seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor, meu irmão Fábio. A paz do Senhor, tem um outro aqui comigo na live. E os demais que passarão por essa live, recebam a paz do Senhor Jesus. E fiquem todos com Deus para a glória do Senhor.